Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo. Hoje nós estamos celebrando a memória de Santa Catarina de Sena, Virgem e Doutora da Igreja. Catarina nasceu em Sena, no ano de 1347. Ainda adolescente, movida pelo desejo de perfeição, entrou na Ordem Terceira de São Domingos. E cheia de amor por Deus e pelo próximo, trabalhou incansavelmente pela paz e concórdia entre as cidades. Defendeu com ardor os direitos da liberdade do Romano Pontífice e promoveu a renovação da vida religiosa. Escreveu importantes obras de espiritualidade, cheias de boa doutrina e de inspiração celeste. No ano de 1380, Catarina de Sena adormeceu para sempre no Senhor. Que, a exemplo de Santa Catarina de Sena, estejamos na força do Espírito do Senhor nosso Deus e trabalhando com zelo, com ardor, pela salvação das almas. Oremos! Ó Deus, que inflamastes de amor Santa Catarina de Sena na contemplação da paixão do Senhor e no serviço da Igreja, concedei-nos por sua intercessão participar do mistério de Cristo e exultar em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juízo. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu o digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ampare, nos ilumine e nos guie, que estejamos revestidos da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, nesta quarta-feira da quarta semana do tempo da Páscoa, o nosso Senhor Jesus Cristo encerrando o seu discurso, o discurso cristológico, a sua união com o Pai, filosoficamente falando, a mesma essência, o mesmo amor. Como nós vimos ontem, concluindo no capítulo do Bom Pastor, eu e o Pai somos um. O que eu faço, o Pai o faz. O que o Pai o faz, eu também o faço. A lógica, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é que Deus, o Todo-Poderoso, o princípio sem princípio, o misericordiosíssimo, se fez humano para que todos nós tenhamos a vida. Se revelou a sua humanidade em Jesus. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, hoje, já no capítulo 12 da literatura joanina do Evangelho segundo João, Jesus exclamou em alta voz. E vemos aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a lógica é crer, é crer, é crer, é ter fé, é ter fé. Que quem tem fé compreende, como comenta Santo Anselmo, que para compreender temos que ter fé. Sejamos fortes na fé. E Jesus falando em sua humanidade e em sua divindade. Quem crê nele, não é nele que crê, mas naquele que o enviou, o Pai, o Todo-Poderoso, o misericordiosíssimo, o princípio sem princípio. Creiamos, tenhamos fé, acreditemos, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nesta metáfora, quem me vê, vê aquele que me enviou. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, temos que ver Deus no meu irmão, na minha irmã, ver Deus nas pessoas. Que Jesus fala em sua humanidade, falando em sua humanidade, revelando a sua divindade. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a psicologia fundamental no Santo Evangelho de hoje é crer, é ter fé, é acreditar. Que quem crê tem a vida eterna em Cristo Senhor. Por isso, ele veio ao mundo como luz, e a luz é que ilumina todos nós, todos os entes humanos. E a luz é Deus, a luz é Jesus. E todo que crê não permanece nas trevas. Vejamos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nesta perícope, uma riquíssima psicologia presente, que quem crê tem a vida eternamente, está na luz para sempre e é curado interiormente, porque está na luz. E sendo curado interiormente, é curado fisicamente.
E já na segunda parte do Santo Evangelho, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, vemos aqui na literatura do Santo Evangelho de hoje, na segunda parte, para ouvir as suas palavras e observar. Vejamos como encontramos a rica psicologia no Santo Evangelho de hoje, neste discurso de nosso Senhor Jesus Cristo, um discurso cristológico. Pode-se dizer um discurso trinitário. Vejamos o Pai e o Filho e o Pai, e o vosso Espírito está conosco. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, ouvir a sua palavra e guardar a sua palavra, estejamos revestidos da palavra de Deus, que quem ouve a palavra de Deus e não pratica, é julgado, porque ele veio não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. E na sua palavra, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, todos nós temos a vida. Por isso temos que andar revestidos da palavra de Deus. E vejamos, tantas são as pessoas que não creem, que não têm fé, que só pensam somente neste mundo físico, neste sensível. Não vê as coisas do alto, não vê as coisas do inteligível, não busca verdadeiramente para estar no céu. No céu, a cidade de vida e de luz. Que o céu começa aqui, começa agora. Que nós vemos o céu atmosférico, mas temos que ver o céu, o paraíso, a cidade de vida e de luz. E quem faz a vontade de Deus está na cidade de vida e de luz. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, continuando no discurso cristológico, Jesus falando do Pai o Todo-Poderoso que o enviou. E como é bonito que ao mesmo tempo que ele fala em sua humanidade, ele fala em sua divindade, do Pai, o Todo-Poderoso, o Misericordiosíssimo, que o enviou. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, vejamos, Jesus fala em sua humanidade neste discurso cristológico, mas revelando a sua divindade. Por isso, o mandamento é vida eterna. O mandamento é andar revestido da palavra de Deus, tendo amor e caridade e progredindo sempre mais e mais a Deus. E assim, concluindo-se esse discurso cristológico do nosso Senhor Jesus Cristo, falando do Pai que o enviou, e ao mesmo tempo falando em sua humanidade e em sua divindade. Tudo o que ele diz é conforme o Pai o falou. Aqui já revela a sua divindade. Ele está falando em sua humanidade, mas revelando a sua divindade. Por isso, tenhamos fé, creiamos que a psicologia presente no Santo Evangelho de hoje é crer, é a fé, é andar revestido da palavra de Deus, que é o remédio que cura interiormente e cura fisicamente. Venham e estejam revestidos da palavra de Deus. Venham e façam a vontade de Deus. Creiamos, tenhamos fé e façamos tudo o que Cristo está nos dizendo. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo.
Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Eu vos saúdo, ó Santíssima Virgem Maria. Vós sois a esperança de toda a gente. Recebei a súplica de um pobre pecador que vos ama eternamente, vos honra e em vós põe toda a esperança de sua salvação. De vós recebi a vida, pois que me restabeleceis na graça de vosso Filho. Sois o penhor certo de minha salvação. Rogo-vos, pois, que me liberteis do peso de meus pecados, que dissipeis as trevas de minha inteligência, que desterrais os afetos terrenos do meu coração e governais de tal sorte a minha vida, que eu possa, por vossa copiosa intercessão e debaixo de vossa proteção, chegar à felicidade eterna no paraíso. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. Invoquemos a São Miguel Arcanjo, que São Miguel Arcanjo defenda-nos do combate, que São Miguel Arcanjo, com a milícia celeste, junto à Rainha de Misericórdia, Senhora dos Anjos, nos ajude a todos nós a orar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e derrotar todos os tipos de demônios, precipitar todos os espíritos malignos. Invoquemos a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creiamos, tenhamos fé, que quem crê, quem tem fé, é curado, é guardado e fortalecido para sempre em Cristo Senhor. E estejamos rezando uns pelos outros.
Minha Senhora.